Fala galera, beleza? Espero que vocês estejam bem. Meu nome é Davi e nesse canal eu falo sobre espiritualidade, expansão de consciência do pessoal. E nesse vídeo eu quero fazer uma review, uma resenha desse livro que é sensacional. É o melhor livro que eu já li a respeito da meditação, que é um livro do Adyashanti, que é esse livro aqui. Chama True Meditation. Rediscover the Freedom of Pure Awareness. Então, traduzindo aqui, seria a meditação verdadeira, descubra a liberdade da consciência pura. E antes de eu começar a falar alguns dos pontos principais desse livro, né, que tem vários, e o Adyashanti ele consegue explicar realmente a essência do que é a meditação, porque muito do que a gente escuta sobre meditação não passam de formas de você controlar, manipular e querer, como se fosse uma técnica para você se aperfeiçoar, assim. Sendo que, na verdade, isso é o contrário do que a verdadeira meditação é. A meditação verdadeira, né, o que ele chama, acontece naturalmente quando nós deixamos ir, nós soltamos todo e qualquer tipo de controle, qualquer tipo de manipulação, qualquer tipo de intervenção, né, que nós tenhamos em relação ao que está acontecendo nesse exato momento. Mas enfim, eu vou explicar isso mais adiante, né, ao longo desse vídeo, mas eu quero primeiro ler essa introdução que ele faz na parte de trás, né, do livro, e ele diz o seguinte, né, não importa se uma pessoa ela é nova à meditação ou se ela já está meditando por um longo tempo. O que importa é a atitude na qual nós nos engajamos no processo da meditação. A coisa mais importante, né, que ele fala aqui a respeito, né, da meditação é que nós abordamos ela como uma atitude aberta, uma atitude que é totalmente inocente. Uma atitude que não é colorida pelo passado, pelo aquilo que a gente já ouviu falar sobre meditação, né? Porque geralmente, né, quando nós meditamos, nós temos várias ideias a respeito do que é a meditação, sobre como a meditação deveria ser. Então ela é essa técnica aqui que eu respiro por tanto tempo, depois eu faço isso, depois isso. Só que isso são tudo tentativas de controlar a sua experiência. E o que ele fala aqui, né, pra gente... A coisa mais importante quando você inicia a meditação, entra nesse processo de... como a forma de você abordar a meditação, a atitude, né, na qual você se engaja na meditação, é uma atitude que não é colorida pelas lentes do passado. É uma atitude de inocência, assim, sabe? Como se você nunca tivesse ouvido falar sobre o que é meditação. Então ele fala aqui uma atitude que não é colorida pelo passado, pelo que nós já escutamos falar sobre a meditação, pelo que nós escutamos pela mídia, pelas tradições espirituais ou religiosas. Nós precisamos abordar a meditação, né, de uma forma que é fresca e inocente. É justamente por isso que a investigação principal desse livro é em relação a essa pergunta aqui, né, que ele diz: o que aconteceria se você permitisse que tudo fosse exatamente como é? Se você desistisse da necessidade de controlar e, em vez disso, abraçasse toda a sua experiência de momento a momento. E é muito legal que, inclusive, nesse livro tem meditações práticas, né, que dá pra gente entender na prática o que significa, né, você abrir mão do seu controle, você deixar ir, né, o meditador que é aquela parte nossa que fica tentando controlar tudo, tentando fazer certo a meditação, tentando silenciar a mente, se esforçando demais, sabe? Então nós vivenciamos isso na prática. Mas primeiro aqui também eu quero ler, né, quando eu falo o que significa essa verdadeira meditação. Davi, o que significa isso, né? Como que essa verdadeira meditação se difere da meditação que eu já escutei por aí, que é aquela que é geralmente, né, fique focando na respiração, que é uma forma sutil de você controlar a sua experiência, basicamente. Então, olha o que ele fala aqui, né? A verdadeira meditação não tem direção, objetivos ou métodos. Todos os métodos visam atingir um determinado estado mental. Todos os estados mentais são limitados, impermanentes e condicionados. O fascínio pelos estados leva apenas ao apego e à dependência. A verdadeira meditação é a permanência como consciência primordial. A verdadeira meditação aparece na consciência espontaneamente quando a consciência não está fixada em objetos de percepção. Quando você começa a meditar, você percebe que a consciência está sempre focada em algum objeto, em pensamentos, sensações corporais, emoções, memórias, sons, entre outras coisas. Isso ocorre porque a mente está condicionada a se concentrar e se contrair nos objetos. Então a mente interpreta compulsivamente o que ela está consciente, o objeto, de uma forma mecânica e distorcida. Ela começa a tirar conclusões e fazer suposições de acordo com o condicionamento passado. Na verdadeira meditação, todos os objetos são deixados em seu funcionamento natural. Isso significa que nenhum esforço deve ser feito para manipular ou suprimir qualquer objeto de consciência.
Na meditação pura, a ênfase está em ser consciência, não em estar cônscio de objetos, mas em repousar como a própria consciência primordial. A consciência primordial, que é simplesmente consciência, é a fonte na qual todos os objetos surgem e desaparecem. À medida que você relaxa suavemente na consciência, na escuta, a contração compulsiva da mente em torno dos objetos vai desaparecer. A quietude do ser virá mais claramente à consciência como um convite para repousar e permanecer nela. Uma atitude de receptividade aberta, livre de qualquer objeto ou antecipação, facilitará a presença do silêncio e da quietude que se revelará como sua condição natural. O silêncio e a quietude não são estados e, portanto, não podem ser produzidos e criados. O silêncio é o não-estado pelo qual todos os estados surgem e desaparecem. Silêncio, quietude e consciência não são estados e nunca poderão ser percebidos em suas totalidades como objetos. O silêncio é a testemunha eterna, sem forma ou atributos. À medida que você descansa mais profundamente como testemunha, todos os objetos assumem sua funcionalidade natural e a consciência se torna livre das contrações e identificações compulsivas da mente e retorna ao seu estado natural de presença. Então, a única instrução que o Adyashanti ele dava para as pessoas que estavam querendo fazer um retiro de meditação com ele era a seguinte: sem manipulações. Essa era a única instrução a respeito da meditação que ele dava, sem manipular a sua experiência. Um dos primeiros capítulos desse livro é um capítulo bem interessante que chama inclusive Terminando a Guerra com a Mente. E é legal que o Adyashanti ele fala sobre como que era a prática dele, quando ele seguiu essa tradição budista, Ele estava acostumado a ficar lá sentado, aquelas práticas formais de meditação, por horas, e ele tentava ficar controlando os pensamentos, tentando chegar a um acordo com a mente. Então ele percebia que apesar de ele ficar tentando aquietar a mente, tentando controlar os seus pensamentos, ele não conseguia realmente, ele achava muito difícil meditar, era uma coisa muito difícil. E é muito difícil para a maioria das pessoas, Nós tentamos ficar controlando os nossos pensamentos, tentando chegar a um acordo com a mente, e parece que nada funciona, Parece que a mente continua lá, totalmente agitada, com um turbilhão de pensamentos caótica, enfim. Então ele fala aqui, pelo fato de eu não ser bom em meditar inicialmente, em ser capaz de controlar minha mente e entrar em estados meditativos, depois de alguns anos eu percebi que eu precisava encontrar uma forma diferente de meditar. A abordagem que eu estava usando claramente não estava funcionando. Foi a partir daí que eu comecei a minha investigação, no que ele acabou chamando de verdadeira meditação. E essa parte sensacional que ele fala aqui, que um dia, ele estava conversando com a professora dele e ela disse o seguinte, se você tentar vencer a guerra contra a sua mente, você continuará em guerra para sempre. E essa frase basicamente chocou ele, sabe? Basicamente fez ele reconsiderar totalmente a forma como ele estava meditando, Que é como se fosse essa luta contra a mente, esse controle, tentando controlar e vencer da mente, tentando controlar os seus pensamentos, tentando manipular a sua mente por meio de técnicas, por meio de esforço, sabe? E quanto mais você faz isso, mais agitada fica a sua mente. E que esse não era o caminho, certo para se seguir, se ele realmente quisesse, reconhecer a paz que ele tanto buscava. Então, ele fala aqui que aquilo me fez perceber algo. Naquele momento eu percebi que eu estava vendo a meditação como uma batalha contra a minha mente. Eu estava tentando controlar a minha mente, tentando pacificá-la, tentando fazer a mente ser quieta. Se eu continuasse dessa forma, eu continuaria preso nessa luta interminável com a minha mente. Eu precisava achar uma forma de não ficar em guerra com a minha mente. E aí, a partir disso, que ele começou a investigar, o que ele chamou de verdadeira meditação. Então é bem legal esse início de capítulo, que a gente começa a ver que a meditação não se trata, a gente tem essa ideia, que nós temos que controlar a nossa mente, controlar meus pensamentos. Não, eu não posso pensar nisso. Eu tenho que selecionar os pensamentos, tenho que fazer alguma forma de pacificar e bater na minha mente, assim, sabe? E não é dessa forma, sabe, que você vai ser conduzido à paz interior, a gente pode dizer. Não é dessa forma, sabe, você guerreando, estando contra a sua mente. É uma abordagem totalmente diferente. E ele fala aqui, que a partir desse, quando a professora falou essa frase, ele começou a meditar de uma forma diferente. Ele acabou deixando de lado a ideia que ele tinha a respeito de como a meditação deveria ser, Então, pelo fato de ele ter vindo dessa tradição budista, que é muito baseada, sabe, eles ensinam várias técnicas de meditação, vários métodos de meditação, ele ter percebido, que não era isso que realmente é trazer a paz que ele tanto buscava. Ele diz o seguinte aqui, mas pelo fato de eu não ter conseguido me aperfeiçoar na técnica de meditação que antes me foi ensinada, eu tive que descobrir uma forma diferente de meditar, que não era baseada em uma técnica.
Então eu simplesmente sentei e deixei minha experiência ser de uma forma muito profunda. Eu comecei a deixar de lado qualquer tentativa de controlar a minha experiência. Isso se tornou o começo da descoberta da verdadeira meditação. Daquele ponto em diante, aquela mudança de deixar de aperfeiçoar uma técnica ou disciplina para deixar ir, para basicamente você se desapegar de qualquer tipo de técnica e disciplina, começou a ser a maneira como ele começou, a abordar e se envolver com a meditação. E essa parte aqui é interessante também, que ele fala, o motivo, pela qual a meditação não leva para a maioria das pessoas essa transformação que elas tanto procuram. Por mais que a pessoa medite por 20 anos, 30 anos, nada realmente pareceu mudar, E ele fala que a razão principal é pelo fato de ela não ter conseguido perceber nessa transformação, é justamente pelo fato de ela abordar a meditação, de ela iniciar a meditação, ela ter essa atitude perante a meditação, que é errado. Ele fala aqui, que nós realizamos nossa meditação com uma atitude de controle e manipulação. E é justamente por isso, que nós não conseguimos perceber os resultados da meditação. É justamente por isso que a meditação não provoca essa transformação interior em nós. Ele fala, que basicamente o estado desperto ou o estado iluminado, ele também pode ser chamado de o estado natural de ser. E como, que a gente pode, através do controle da manipulação, que justamente se baseiam essas técnicas meditativas, de você ficar tentando controlar e manipular a sua experiência, o que está acontecendo, manipular a sua mente, tentando controlar os seus pensamentos, como que isso poderia te levar ao estado natural de ser? Se você ficar todo momento querendo controlar, sabe? Por meio do esforço, por meio da força de vontade. Então tem um outro capítulo que ele chama, de abandonando o controle e a manipulação. Ele explica um pouco mais sobre o que é a iluminação, E ele diz que a iluminação é, no fim, nada mais do que o estado natural de ser. Se você retirar toda a terminologia complexa e todo o jargão complexo ao redor dessa palavra, a iluminação é simplesmente retornar ao nosso estado natural. Um estado natural, é claro, significa um estado que não é artificial, um estado que é inventado, um estado que não requer esforço ou disciplina para ser mantido. Um estado de ser que não é intensificado por qualquer tipo de manipulação da mente ou do corpo. Ou seja, é um estado que é completamente natural e espontâneo. E é justamente aqui está, ele diz aqui está uma das razões pelas quais a meditação muitas vezes não produz essas transformações que a gente tanto quer, Porque muitas das técnicas de meditação, quando você as olha de perto, você vê como que elas realmente funcionam, a gente pode dizer, são uma forma de controle. Enquanto a mente estiver controlando e guiando a experiência, é bem provável que nos leve ao estado natural. Muitas das técnicas de meditação, que nos é ensinadas, é uma forma da mente ficar controlando a sua experiência. E por conta disso, a gente nunca vai conseguir reconhecer esse nosso estado natural, que é um estado sem controle, sem esforço. Então o estado natural é aquele que se revela quando nós não estamos controlando, utilizando a mente, a nossa experiência. Ele fala aqui que o principal problema é que nós geralmente abordamos a meditação com essa atitude de querer controlar e manipular, justamente. O problema se encontra na atitude no qual nós nos engajamos na meditação. Se a nossa atitude é uma atitude de controle e manipulação, se tivermos a abordagem de que iremos nos aperfeiçoar numa disciplina, então isso atrapalhará. Nesse caso, é na verdade o ego ou a mente que está meditando. E é claro, quando estamos falando da iluminação ou do despertar espiritual, estamos falando sobre despertar da mente, sobre despertar do ego. No que eu chamo de verdadeira meditação, essa tendência da mente de controlar e manipular é abandonada logo de início. Esse soltar, esse desapego do controle da manipulação é a fundação dessa verdadeira meditação que ele ensina. Então eu achei sensacional porque ele explica de uma forma muito direto ao ponto do que se trata a verdadeira meditação, que é totalmente o oposto do que geralmente a gente escuta falar sobre meditação, que se baseiam em meditações em técnica de você controlar a sua experiência. E ele também explica que concentração não é a mesma coisa que meditação, que a gente tem essa ideia errada também, que são a mesma coisa. E ele fala que a real meditação não é sobre você ficar bom em uma técnica, é sobre você abrir mão do controle. Isso é meditação. Todo o resto é uma forma de concentração. Meditação e concentração são duas coisas diferentes. A concentração é uma disciplina, a concentração é uma forma de permanecermos no controle e direcionarmos nossa experiência. A meditação é deixar ir o controle, é soltar a necessidade de querer conduzir nossa experiência de uma maneira em particular. A fundação da verdadeira meditação
é você se desapegar e soltar o controle, basicamente. E ele fala aqui, né, que tudo isso pode parecer muito simples falando, né? Somente solte o controle, abdique do controle, sabe? Só que você tem que entender que pro ego, pra mente, você soltar o controle é uma coisa muito, muito difícil. É uma coisa assim que é assustadora, sabe? É uma ideia revolucionária. Então ele diz aqui, né, para a maioria dos seres humanos, a nossa estrutura psicológica inteira, nosso eu psicológico inteiro, nosso ego, né, eles são formados quase inteiramente por controle. Você nunca permite que as coisas sejam como elas são. É sempre essa necessidade de intervenção, de controlar a experiência, de querer controlar os outros, controlar o mundo, controlar o universo, controlar tudo, sabe? Controlar a si mesmo. Então, é uma ideia revolucionária quando você deixa ir e começa a soltar o controle. Vai justamente contra o cerne da constituição egóica, do seu ego. Então é uma coisa que é justamente muito assustadora para o ego. E essa parte é bem interessante também, que ele fala que a verdadeira meditação só começa quando nós nos desapegamos do meditador. Isso pode parecer meio, nossa, como assim, né? Mas é bem interessante o que ele fala aqui. Ele fala, né, que uma da essência da meditação é para irmos além do meditador, para ir além do ego da mente. Enquanto o meditador estiver no controle, existe pouca possibilidade de se mover além da mente do ego. É por isso que na verdadeira meditação, a prática é a de deixar ir, a gente desapegar do controle, da manipulação. E ele fala, né, que o primeiro instante da meditação é justamente esse convite para a gente deixar ir o controle, permitindo que tudo seja como é. Essa prática desengaja o meditador. Se o meditador estiver fazendo algo, é simplesmente deixando ir o controle, deixar ir de querer mudar as coisas, modificar as coisas como elas são. E ele fala essa parte, né? Quando eu digo meditador, é importante entender que o meditador é aquele que está controlando. O meditador é aquele que está tentando, o manipulador, o que está fazendo esforço. E na maior parte das meditações que vemos por aí, o meditador está sempre engajado. A mente está sempre se movendo com algo, fazendo algo, e a mente ama ter algo para fazer, pois assim ela permanece no controle. Então é isso que é o meditador. O meditador é essa parte nossa que fica tentando controlar, que fica tentando entender, que fica tentando fazer alguma coisa, sabe? Quer fazer alguma coisa, quer ter alguma coisa para fazer, porque assim há o controle. E não é isso que é a verdadeira meditação. Isso é você permanecer no controle, ainda preso no seu ego e na sua mente, que quer ficar sempre no controle, sabe? Nunca permitindo que as coisas sejam como elas são. Mas para a meditação ser relevante, em termos de despertar espiritual, em termos de despertarmos para a verdadeira natureza de quem nós somos, nós precisamos ir para além do meditador, além do controlador, além do manipulador. Tem um outro capítulo bem legal também nesse livro, que basicamente perguntam, né, mas será que as técnicas meditativas elas não possuem nenhum valor? Elas não servem para nada, assim, basicamente, né? E o Adyashanti explica o seguinte, que muitas pessoas, né, inclusive ele próprio, né, vêm de diferentes tradições espirituais, onde a meditação ela é ensinada como uma técnica, né? Somos ensinados várias formas de controle, como focar na respiração ou em várias partes do corpo, fazer visualizações, repetir mantras, por exemplo. Então, frequentemente somos ensinados a nos sentar em uma determinada postura, por exemplo, com as nossas costas eretas, respirando de uma determinada maneira. E basicamente, né, essas técnicas de disciplinas, elas já existem há não sei quantos milhares de anos e são passadas de geração a geração. E ele não está dizendo aqui, né, que elas não têm o seu mérito e o seu valor. Elas possuem, de fato. Só que o que ele está dizendo aqui, no entanto, é que é somente quando nós começamos a nos desapegar dessas técnicas, quando a gente começa a soltar essas técnicas, esses truques, essas manipulações, esses controles, é somente assim que nós começamos, né, a nos aproximar ao nosso estado natural de ser. Que ele não é revelado, né, quando nós estamos tentando controlar de alguma forma a nossa experiência. Então ele fala aqui que muitas dessas técnicas, quando as pessoas elas ficam muito fixadas, fissuradas em utilizar de técnicas, muitas vezes essas próprias técnicas acabam obscurecendo o estado natural de consciência. Então é interessante que ele fala aqui, né, que quando eu estou dando um retiro de meditação, eu frequentemente começo o retiro dizendo que eu sei que algumas pessoas possuem diferentes formas de meditar e de centrar suas mentes. Por exemplo, algumas pessoas, né, seguem sua respiração, outros repetem mantras, outros visualizam coisas, etc. E ele fala, né, para o grupo que está tudo bem eles se engajarem com essas técnicas, a que eles estão acostumados a fazer, né, no início da meditação, como uma forma de estabelecer a mente no aqui e agora. Porém, e essa parte é muito importante que ele fala aqui, ele também sugere que em determinado momento da meditação, em determinado período da meditação,
a pessoa também tire um momento para soltar, sabe, se desapegar de qualquer tipo de técnica que ela esteja utilizando. Então, essas técnicas, elas são muito legais no início, assim, para você centrar a sua mente no presente. Só que ao invés de você ficar somente fixado na técnica, você também tem esse período para soltar, para, sabe, se desapegar de qualquer tipo de técnica que você esteja utilizando. E você vê o que acontece, né? Quando não há técnica, quando não há manipulação, quando não há controle. O que acontece, sabe? Quando você não está tentando controlar de alguma forma a sua experiência. E essa é a investigação primária, né, da verdadeira meditação. O que acontece quando nós permitimos que tudo seja como é. Sem qualquer tipo de esforço, sem qualquer tipo de controle e manipulação, de técnica, de disciplina. Então ele fala aqui, né? O que acontece quando deixamos ir o controle? Quando deixamos tudo ser exatamente como é. Essas são questões fundamentais da espiritualidade. Até que sejamos capazes de permitir que tudo seja como é, da forma mais profunda possível, nós ainda estaremos engajados em algum tipo de controle. Na verdadeira espiritualidade e na verdadeira meditação, nós estamos deixando ir o controle logo no início, né? Nós não estamos investindo energia no ego, na mente, no controlador e no manipulador. Nós estamos soltando, né? Nós estamos nos desapegando de qualquer tipo de esforço e de manipulação e controle, o que é algo revolucionário para a maioria de nós. Então, quando eu digo que estamos deixando ir o controle, que estamos permitindo que tudo seja como é a mesma coisa que dizer que estamos deixando de fazer esforço. Nós somos ensinados que para entrar em um estado natural de consciência, nós precisamos aprender a controlar e disciplinar a nós mesmos. Mas o que eu estou dizendo aqui é o oposto. Você chega no seu estado natural de ser, no seu estado de presença, de consciência, né? Deixando ir o esforço quando você se desapega do esforço e do controle. É tudo muito simples. Sente-se e deixe tudo ser como é. Permita que tudo seja como é. Exatamente como é. Não tente intervir, controlar e manipular a sua experiência. E essa última parte eu quero comentar aqui é uma coisa muito, muito importante que a maioria de nós, né, tendemos a fazer também. Que basicamente a gente vê, né, a prática de meditação como um período isolado do seu dia, em que você se senta ali por 20 minutinhos, tentando chegar a um acordo com a sua mente, tentando, né, obter uma paz, uma certa paz e tranquilidade. Só que o que acontece quando você levanta, né, da cadeira onde você estava meditando? Parece que você esquece totalmente sobre meditação e você vai no seu dia reagindo a tudo, no piloto automático, tendo aqueles mesmos pensamentos e reações, sabe, totalmente identificado com o seu ego, totalmente identificado com seus pensamentos, assim, presos em crenças, presos em opiniões, apegado à ideia, sabe? E basicamente vocês, o que ele fala aqui, né, que nós temos que, meditação é um modo de você viver a sua vida. Então o que ele fala aqui basicamente é para nós vivermos da mesma forma que nós meditamos. Para a meditação, né, ela se espalhar em todos os momentos do nosso dia, em todas as atividades. E que o caminho não é você somente tirar, sabe, 20 minutinhos e achar que isso é o bastante. A meditação é uma forma da gente viver a nossa vida, sabe? Com consciência, com presença, alinhado com quem nós verdadeiramente somos. E esse é o objetivo, sabe? Na nossa vida inteira se tornar uma espécie de oração, uma espécie de meditação. Na verdade, a meditação ela tem que se infiltrar em todos os momentos do nosso dia, todas as atividades que a gente faz, até que isso se torne a nossa condição natural. A meditação, sabe, se torne quem nós somos. Nós estamos simplesmente meditando porque esse é o nosso estado natural, que não está resistindo a nada, não tá tendo aversão a nada. É o que eles chamam, né, de sem apego, sem resistência. Você simplesmente está aceitando as coisas como elas se apresentam, que é o que o Adyashanti, né, chama, né, que a iluminação é a ausência de resistência ao que é, alguma coisa assim. É o fim da resistência ao que é. Ou seja, você está permitindo que tudo seja como é. E é isso, né, que é basicamente a meditação. Não há apegos, não há aversões. Você permite que tudo aconteça, tudo seja como é. Sem tentativa de controlar, de manipular, de tentar impedir que algo aconteça, de julgar, aquilo não deveria estar acontecendo, de tentar manipular, controlar outras pessoas, controlar a si mesmo. É um estado de pura aceitação. Então, espero que eu tenha conseguido explicar bem com essas palavras que eu falei agora. Mas esse livro é muito legal de ler, ele explica muito bem sobre a essência da meditação. E nesse vídeo eu só comentei sobre a primeira parte desse livro, que o Adyashanti ele fala exclusivamente sobre a meditação. Mas tem a segunda parte desse livro também, que ele fala sobre uma outra prática central, sabe, muito importante para o despertar, que ele chama, né, da autoinvestigação, a autoinquirição, que também é chamada, né, autoinvestigação. E se vocês quiserem que eu também traga essa parte aqui também, não deixe de comentar aqui, né, nos comentários. E eu também vou postar meditações guiadas sobre essas duas práticas,
A primeira, né, é permitindo que tudo seja como é, para você entender na prática, né, o que eu quis dizer nesse vídeo. E a segunda é a prática da autoinvestigação, que também é bem legal. Então fica ligado aí no canal, não deixe de dar um like nesse vídeo, comentar, se inscrever aqui no canal e tamo junto, galera. Falou!